Vocês se lembram do que falamos na aula passada? No encontro, né? Eu prefiro falar encontro, né? A aula é muito formal. No encontro passado, nós falamos sobre a essência do eu. Qual é o nome que nós combinamos para ser essa essência do eu? Atman. Atman. Muito bem, muito bem. Atman. Atman significa em sânscrito eu. Não é? É como você falou, a nossa centelha. Seria essa nossa centelha que você se referiu na sua prece inicial. Então, eu estou vendo uns versos aqui da Bhagavad Gita que falam exatamente desse assunto, do nosso eu verdadeiro, a nossa essência espiritual, que, usando as suas palavras aí, Paulo, seria a nossa centelha, né? Você falou isso na sua oração inicial. E eu ia fazer mais uma pergunta para vocês, mas eu acabei de lembrar e acabei de esquecer. Qual é o Atman? Tá bom. Então, daqui a pouco eu lembro da pergunta. Vamos continuar, então, com esse estudo do Atman. Eu selecionei alguns versos da Bhagavad Gita que falam só sobre esse tema. São 10 versos. Tá bom? A pergunta que eu ia fazer, acabei de lembrar. Esse Atman significa o espírito desencarnado? Quando a gente morre, né, a gente assume uma forma desencarnada. O Atman, o nosso eu, nossa essência espiritual, seria o nosso espírito desencarnado? Sim ou não? Só um, gente. Só um, mas nenhum também não pode. Não seria, porque tem os outros veículos intermediários que circundam o Atman. Por que o espírito desencarnado não é a nossa essência espiritual? Nós vimos na aula passada. Isso tudo é recordação, recordar é viver. O Paulo já deu a resposta dele, que é uma boa resposta. Mas alguém quer falar mais alguma coisa? Por que o espírito desencarnado não é a nossa essência espiritual? Nós vivemos aqui num corpo, não é? Eu estou vivendo num corpo, esse corpo que vocês estão vendo aí, estão ouvindo e tudo isso aqui é um corpo. O espírito desencarnado, ele vive em algum corpo? Pode ser no corpo astral, no corpo mental, depende da... Seria o eu divino, o Cristo interno? O espírito desencarnado, ele, em si, já é um corpo. Que corpo é? Ele tem um corpo, o espírito. O espírito é um corpo. Eu tenho um corpo feito de muita... Se lembra daquele negócio? Tem terra, água, fogo, ar, éter e as outras coisas, né, mais sutis. Nós aqui temos um corpo feito de muita terra e muita água. O espírito tem um corpo feito de muito ar, fogo e éter. Só a constituição dos 5 elementos é que é diferente, mas é um corpo. O espírito desencarnado é apenas um corpo. Qual é a forma desse corpo? É a forma do espírito desencarnado. Então, eu sou aqui um corpo. O espírito é um corpo igual a mim. É um corpo que gera experiência para o ser. Marcelo, pode dizer que a forma desse corpo é a forma humana? Do espírito desencarnado? Depende do espírito. Se geralmente com o espírito que foi humano aqui, logo em seguida ele tem a forma humana, sim, mas não é necessariamente uma forma humana. Até porque a forma humana é restrita ao nosso pequeno planetinha azul, muito pequitinho, no meio de um cosmos enorme. Então, mas realmente existem aqui nessa bolinha pequititinha azul vários espíritos desencarnados com a forma humana, mas também existem com diversas outras formas. Por exemplo, na literatura que não seria a védica, fala de anjos, arcanjos, isso seriam outros corpos. Né? Os asuras, que são os demônios, eles teriam outros corpos. Mas tem outros espíritos com muitas outras formas. Muitas outras formas. Por exemplo, eu não vou explicar sobre isso agora, mas existem os espíritos, assim, que são os manus, que são grandiosos. Eles são do tamanho maior do que, às vezes, uma galáxia daqui. E são corpos espirituais, são corpos. Um porco.
Um porco é um animal, porco. Ele é um corpo. Pode ter um espírito com o formato de porquinho. Pode ter tudo. Mas o que eu quero que vocês entendam é que o espírito desencarnado é apenas um corpo. Marcelo, então qual é? Ele pode ser um espírito de porco, né? O espírito de porco. Eu gostei. É o espírito de porco. Muito bem, Paulo. Estou falando que o Paulo está energético hoje. Ó. Isso. O negócio. Muito bem. O espírito de porco. Mas o que eu quero que a gente entenda é que o espírito desencarnado é apenas um corpo, ele é finito, ele tem uma forma, tá bom? E todos os corpos do universo, por maior que eles sejam, eles têm uma forma. E se a forma de um corpo for um raio de luz? Então, o raio de luz é a forma desse corpo. Certo? Corpo é corpo. Corpo é corpo. Pode ter diferentes formas. Um oceano pode ser um ser? Pode ser um ser. Qual é o corpo do oceano? O corpo do oceano é água pra caramba, aquela água que a gente conhece. Pode ser um ser aquilo? Pode. Que serve de experiência, tanto quanto o meu corpo serve de experiência? Serve. De experiência para quem? Então, eu só estou relembrando. O que é o Atman? Atman, em sânscrito, como eu falei, significa eu. Eu é um pronome pessoal. Eu. Só que esse eu não é o eu Marcelo. É o meu eu infinito. Infinito. Ele não tem limites. Eu estou tossindo um pouco, viu? Minha garganta está arranhando. Será que eu estou com Covid, Dani? Não. 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 O plano de médica já deu o resultado. Não. Então, quer botar sua carinha aqui, Dani, para as pessoas te verem? Não. A Dani é tímida. Então, imagina isso, gente. Vocês têm que imaginar, usar a imaginação. Como seria o eu infinito? Porque o meu eu, Marcelo, que vocês estão vendo, é finito. Eu estou com o rostinho aqui, daqui a pouco não existe mais o Marcelo. O espírito desencarnado é a mesma coisa. Existe o espírito, daqui a pouco não existe mais o espírito. É um corpo na separação, ok? Na separação. O eu verdadeiro, que é o Atman, ele não tem separação. Ele é o eu infinito. Ele não tem separação no espaço. Ok? Eu ia falar do verso 16, mas graças à introdução aí do Paulo César, eu vou falar do verso 20. E na próxima aula eu volto para o verso 16. Eu vou deixar fluindo assim. Eu estou com os versos aqui, ó, escritos aqui. O verso 20 é o seguinte, eu vou ler para vocês. Ele, o Atman, a nossa essência espiritual, não nasce, nem morre, nem, não tendo vindo a existir, virá a não ser. Calma, gente, isso não é uma música do Oswaldo Montenegro, hein? Vou repetir. Ele não nasce, nem morre, nem, não tendo vindo a existir, virá a não ser. Ele, o Atman, é não nascido, Aja, eterno, Nitya, imutável, Shashvata, a origem, Purana. Purana também significa o mais antigo. Não é destruído com a morte do corpo. Eu estou falando da gente, viu? Estou falando da gente. Eu já vi que tem gente escrevendo aí. Eu vou pedir uma coisa para vocês. Né? Ou a Dani lê o chat, não consegue no celular, né? Então, eu não vou conseguir ficar lendo o chat. Então, quem quiser, é só abrir o microfone e falar que eu interrompo na hora. Porque eu não vou conseguir falar e ficar lendo o chat. Combinados? É só falar que eu interrompo. Quer que eu leia, Marcelo? Pode interromper à vontade. O Jeff escreveu, mas o Paulo pode ler, acho que pode ler no computador. Então Paulo vai ser o leitor aí das perguntas? Posso ler? Por favor. O Jefft. Isso. Jefft de Tocantins. Isso. O que eu gostaria de compreender é por que o nosso Senhor Jesus Cristo ter escolhido uma manada de porcos para receber aqueles espíritos imundos que estavam atormentando aquele endemoniado. Será que a carne de porco é imunda para comermos? E tadinho dos porcos, né, Jeff? Eles foram endemoniados e eles morreram, se eu não me engano, né? Morreram. Olha,
a carne de porco é imunda para nós comermos? É isso a pergunta do Jeft? Será que é? Será que é? Olha, Jeft, eu nunca, aqui no nosso grupo, ou em qualquer aula que eu dou, nunca eu vou dar a minha opinião pessoal, certo? Senão, a gente vai para um barzinho e tomamos um chopinho que vai ser bem legal. Aí eu dou minha opinião pessoal. Eu sempre vou falar o que está escrito nas escrituras védicas, ou baseado na tradição védica, tá bom? Sempre. Olha, o Marcelo, corpo... Oi, fala, Paulo. aqui ele está falando de um texto muito bíblico. Se você quiser, eu posso responder. À vontade, Paulo. Ô, Hoje você Jeff, está muito energético. Fica à vontade. aqui o que você está falando é o seguinte: essa é a passagem do endemoniado de Gerasa, que era uma espécie de cemitério. Então, nesse tipo de ambiente, o que a gente tem são vampiros de energia. Energia essa que não segue junto com o espírito. É a energia que fica na terra. Então, esses espíritos que estavam, entre aspas, eram chamados de demônios naquela ocasião, mas nada mais são do que espíritos que ainda se alimentam da energia material que está na terra, energia mais densa. Jesus permitiu a eles que eles vampirizassem, o termo é efetivamente esse, porque eles estavam vampirizando um ser humano, permitiu que eles vampirizassem os porcos. Então, a energia para eles do sangue, a energia da matéria, para certos espíritos, tanto faz se é de um boi, se é de um porco, se é de um pombo, se é de um ser humano. Ele está atrás de energia. E o que aconteceu? Os porcos, né, saíram correndo em disparada quando viram provavelmente aqueles seres disformes, com sua forma perispiritual totalmente deformada, fruto da vampirização, do trabalho que eles faziam junto a seres humanos, em cemitérios. Então, é lógico que os porquinhos, quando viram aquelas criaturas, morreram de medo, meteram o pé e foram embora. E aí se jogaram do precipício. Essa é a história. Tudo bem, Caramba, gente? caramba. Então já está muito bem respondido aí pelo Paulo. Grande, eu não responderia tão bem, mas uma escritura do Novo Testamento. Viu, Paulinho? Porque os animais veem o plano astral, isso. Poderia ser qualquer bichinho, né, Paulo? É. Não precisa Ô, necessariamente Jeff, ser o porco, né? deixa eu só te explicar. Hoje é um estudo específico sobre os Vedas e o Bhagavad Gita. Então, na medida do possível, se você puder, né, se você puder fazer perguntas dentro do que o Marcelo vai falar, que a gente está querendo aprender como é que são as escrituras hindus, né? Então, essa aula hoje é esse encontro, né, Marcelo? É específico mais para isso, tá bom? Não, tá, mas é claro que sempre vai ser um prazer responder, mas eu concordo com você. E o Jeft, como é a primeira vez, né, Jeft? Vai ganhar uma cartinha. Escolhe uma cartinha aí, Jeft. Eu vou tirar para você. Tirei essa aqui. Ó, qual a cartinha? O mundo. O mundo rapidamente para o Jeft. O mundo com o 5 de espadas. Olha para você, Jeft. Você tem tudo para ampliar sua consciência. O mundo é a carta mais ampla que existe, viu? O mundo engloba tudo. Você tem tudo para crescer sua consciência. Nada fácil, ó, nada fácil. Tem muitas coisas radicalizadas dentro de você, radicais ideias formadas, mas você tem um potencial enorme para expandir sua consciência, hein? Vai ter que esquecer um pouco das ideias pré-formadas que te aprisionam muito, hein? Conceitos pré-existentes na sua mente. Mas olha, parabéns por essa carta. Eu sempre quis tirar essa carta para mim e nunca tirei. Estou com inveja de você. Então, seja bem-vindo, hein, Jeft? E aproveita esse seu potencial para a expansão da sua consciência. Parabéns, gostei. Mas não se esqueça de não deixar aprisionar por conceitos pré-formados, tá? Abrir a cabeça sempre. E aí você vai viajar para Deus, para as estrelas, para onde você quiser. E você vai ter muito sucesso nisso, viu? Então,
Como eu estava falando do Atman, olha só o texto da Bhagavad Gita, que é um texto que explica, em grande parte, a literatura védica. Ele, o nosso eu, não nasce nem morre, nem tendo vir a existir, virá a não ser. Ele é não nascido, nós somos não nascidos, somos eternos, imutáveis, a origem. Nós não somos destruídos com a morte desse corpo. Então, olha só, nós não nascemos, nem morremos, nem, não tendo vindo a existir, nós viremos a não ser. Eu vou traduzir isso aí. Olha, o nosso eu é consciência, não é? O nome dessa consciência é Atman, ok? Essa consciência é infinita. O que significa infinito? Não existe um início e não existe um fim para o nosso eu. Para o nosso corpo, existe o início e o fim? É claro que existe. Existe o nascimento, existe a morte. Agora, imagina o seu eu, Atman, o seu eu, a sua essência infinita. Ih, Marcelo, calma, ainda não estou idealizando essa essência infinita. Vamos falar mais sobre isso, então. A essência infinita é o seguinte. Imagine o seu pensamento. O seu pensamento. Dentro do seu pensamento, existem várias coisas que acontecem. Você fica alegre, daqui a pouco a alegria passa, você fica triste. Daqui a pouco você fica preocupado, daqui a pouco você fica em paz, tranquilo. Várias coisas vão acontecendo na vida e você emocionalmente e mentalmente vai experienciando várias emoções e vários pensamentos. Então, isso muda dentro da gente toda hora. Agora eu quero que vocês usem a sua imaginação. Por favor, façam isso agora. Jeff, com essa carta do mundo, faça isso, por favor, agora. Por trás de todo esse turbilhão de pensamentos e de emoções que tem início e tem um fim, procura sentir que existe aqui dentro, a consciência, dentro de você, que no caso da nossa matéria, parece até que se aloja aqui no pensamento. Parece que se aloja no pensamento. Existe algo que não muda nunca. Os seus pensamentos mudam, as suas emoções mudam, mas aqui dentro há algo que não muda. Não muda nunca. Parece até que isso que não muda dentro da gente, parece até que isso observa os pensamentos, que parece até que observa as emoções. Claro que isso não é verdade, né? Não existe algo dentro de você que observa outro você, mas parece que é assim. Tem até uma história védica que fala sobre isso. Tem dois passarinhos numa árvore, um observa o outro. Um dia eu conto essa história aqui. Mas eu quero que vocês entrem na mente de vocês. Faça isso, por favor, aqui. Use a imaginação. Sinta que existe algo aqui dentro de você, que não muda. As suas emoções mudam, os seus pensamentos mudam, assim como o corpo muda. E as situações mudam. Mas algo aqui é imutável, como diz o verso. É Shashwata, na palavra em sânscrito. É imutável. Permanente. Que é o verso 2, capítulo 2, verso 20. Estão conseguindo sentir isso? Isso é o eu que nunca muda. É o seu eu. Todo o resto muda, mas o seu eu não muda. Esse eu imutável, Shashwata, ele não nasce, está aqui no verso, ele não nasce, nem morre. Ele não morre nunca. O meu pensamento de alegria tem um início e tem um fim, tem um nascimento e tem uma morte. O meu corpo físico tem um nascimento e tem uma morte. Um filme que eu assisto no cinema
tem o fio, o início e tem o fim. Tem o início, o nascimento e tem uma morte. O Sol, as galáxias, o cosmos, tudo. O espírito desencarnado, ele nasce e morre. Então, o espírito desencarnado, sendo o corpo, ele tem um nascimento e tem uma morte. O espírito desencarnado é mortal, assim como tudo no universo é mortal. O raio de luz, ele tem um início e tem um fim. E o espírito desencarnado também. Mas o eu, consciência, ele não tem início. Como assim não tem início, Marcelo? Ele teve que ter um momento em que ele passou a existir. Teve que ter um momento em que, antes daquele momento, ele não existia. E aí ele foi criado e, depois daquilo, passou a existir. Não é assim. Eu quero que a gente entre na consciência do infinito, na consciência do imutável. Isso é a grandiosidade da literatura védica. Ela estimula uma área do nosso pensamento que nós, principalmente aqui no Ocidente, pouco usamos, que é a consciência do infinito. Então, como seria o meu infinito? Infinito não pode ser criado. Não pode existir um infinito que antes ele não existia e depois passou a existir. Se fosse assim, ele seria finito. Mas o nosso eu não é assim. Então, esse eu pode ser traduzido como a nossa centelha. Como o Paulo falou na introdução. Então, as pessoas dizem, então eu vou perguntar para você, quem criou o nosso eu? Quem criou o Atman? Quem criou a nossa centelha? Podem responder. Deus. Mais respostas. O Paulo César, na introdução que ele fez, ele falou, Deus criou nossas centelhas e nós vivemos várias experiências rumo ao infinito. Então, quem criou a nossa centelha? Quem criou o nosso eu infinito? Só o Paulo. Essa turma é muito calada. Olha, eu não estou dizendo, os textos védicos não dizem que o nosso eu é infinito. Se ele é infinito, ele é não criado. Está escrito aqui, ó. Ele é não nascido. Aja. Aja, não nascido. Ele não nasce nem morre. Nem tendo vir, nem não tendo vir a existir, virá a não ser. Ele é não nascido. Aja. Aja. Não nascido. Se ele é não nascido, pense em você, cada um pense em você, naquele eu que sempre existe, no seu eu imutável, no seu eu infinito, seu eu consciência. Se ele é não nascido, ninguém nos criou. Existe, então, um criador para o nosso eu, para o nosso Atman, para a nossa essência, para o eu, o que nós chamamos, o que o Paulo chamou de centelha? Existe um criador? Não. Não existe criador. Olha o que eu falei, hein? Não existe um criador. Porque se existisse um criador, existiria um Deus criando o nosso eu. E o nosso eu não seria infinito. O infinito tem que ser não criado. Ele é eterno. Eterno. Ninguém criou a centelha. Ela existe eternamente. Marcelo, não estou conseguindo entender isso. É normal, porque a gente está pensando sempre da forma ocidental, da forma em Maya, como diz os Vedas. Em Maya, Maya é o nosso mundo de separação. Aqui no mundo em Maya, tudo é finito. Eu nasço, eu morro. Nós vivemos agora na dimensão, no mundo Maya, no mundo da separação, no mundo do finito. Desde que nascemos nesse corpo, vivemos nesse mundo. Então, o nosso cérebro ele está acostumado a raciocinar com a consciência do finito.
Porque nós vivemos em Maia, no nosso mundo da separação, nesse cosmos que é todo separado, onde os planetas são separados e tudo é separado, onde o ar é separado da pedra, onde eu sou separado da Dani e do Paulo, mas na consciência do infinito, não há separação. E na consciência da não separação, não pode haver um início. Porque se houver um início, o início já é uma separação. Então não existe início e também não existe fim. Eu sei que isso é profundo e tem que estimular uma área do cérebro, que por acaso se chama pineal, que é responsável pelo nosso raciocínio transcendental. Ok, Paulo? Ô, Marcelo, a gente pode traduzir esse estado de consciência que você está explicando para a gente como o que Jesus teve quando falou: eu e o Pai somos um? Sim, exatamente. Eu e o Pai somos um. Exatamente isso. Eu e o Pai somos um significa não há separação. Não há separação. É unidade. Mas unidade significa infinito. Eu e o Pai somos um não significa que existe um Deus que criou Jesus Cristo. Jesus Cristo que eu estou falando bom, Jesus nasceu e morreu. Então ele teve no mundo de Maia, se chamou Jesus, ele teve o nascimento e teve uma morte, como todos nós temos. Mas na consciência do infinito que talvez ele, não sei, talvez ele chamasse de Cristo, né? Talvez ele chamasse o Atman de Cristo. Pode ser também. A gente pode chamar do que a gente quiser. Então, o Cristo é eterno. O Cristo não é criado. Não existe um Deus que cria o Cristo. Já o Jesus, sim. O Jesus foi criado. Assim como eu, Marcelo, fui criado. Assim como o planeta Terra e o cosmos todo foi criado. Mas a essência espiritual, o Atman, não é criado. O meu eu não é criado. Ele é eterno. Olha, verso 20. Ele, o Atman, não nasce, nem morre, nem não tendo vir a existir, quer dizer, ele não veio a existir, ele sempre existiu. Nem não tendo vir a existir, virá a não ser. Ele nunca deixará de ser. Ele, o Atman, o eu, o meu eu, é não nascido. Se não nascido, ninguém nos criou. Ele é não nascido. É eterno, Nitya. Ser eterno é eterno. O Marcelo, aí que tem a diferença entre ser eterno e ser imortal. Seria isso? Olha, Eterno não criado. E imortal é aquele que um dia nasceu. Ele é mortal. sim, sim. O imortal, se um dia nasceu, já é a consciência da separação, é Maya, é separado. Na consciência da unidade, tipo eu e Pai somos um, não existe o nascimento, nem a morte. Existe apenas a existência. Pensa no seguinte, você, eu, todos nós existimos. É a existência. Qual é a dimensão? Quanto mede a existência? Não mede. A existência é a existência. Você existe. E você existe como consciência. Então, ele é não nascido, eterno, imutável, Vashwata. A origem sou eu, Purana, mais antigo. E não é destruído com a morte do corpo. O corpo sou eu, Marcelo. Então, o que vocês acham disso, gente? Não existe um Criador. Que barato isso, né? Os Vedas realmente eles são diferentes assim do pensamento ocidental, porque ele estimula na gente um pensamento ligado ao infinito. Nós não somos criados.
E agora? O que vocês acham disso, gente? Vocês se sentiram órfãos? Aí vocês vão falar, mas Marcelo, Deus existe? Olha, sim e não. Você pode chamar esse eu infinito, a que eu me referi, o Atman, você pode chamar esse infinito de Deus. O ideal mesmo é que você não desse um nome a esse infinito. Mas você pode chamar de Deus, se você quiser. Você também pode chamar de Bob Esponja. Ou você pode não chamar de nome nenhum. Seria até o mais adequado. Mas, se você quiser dar um nome, Deus é bastante adequado. Então, eu e Deus somos um. Certo? Ô, Marcelo, tem uma perguntinha aqui. Pode fazer perguntas à posso vontade. ler e você diz se tem a ver ou não com o assunto? Com certeza. O verso de hoje é esse. Vocês podem falar à vontade. Eu queria até conversar o resto do tempo que eu tenho. Tá. É a pergunta número 10 do Livro dos Espíritos, que fala dos atributos da divindade. Eu pensei que era a pergunta de vocês aí. Não. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Ainda não. Esse é um sentido que ainda lhe falta. Tem a ver com o assunto? Oh, perfeito, Paulo. Paulo hoje está realmente inspirado, hein? O homem, esse homem somos nós aqui, certo? No mundo de Maia. A gente pode compreender a natureza de Deus? Isso que eu expliquei agora, do infinito, do não nascido, na dimensão sem fim. A gente pode compreender isso com o nosso cérebro? Dificilmente. Não, não podemos. Por quê? Porque o nosso cérebro está estruturado para a separação. Então, nós só entendemos com o nosso cérebro o que é separado. A gente entende o que é o início, a gente entende o que é o fim, o fim. Mas quando eu digo algo não teve um início, sempre existiu eternamente, a gente já não entende, entendeu? Marcelo, continua aqui, ó. Será concedido ao homem um dia compreender o mistério da divindade? Quando o seu espírito não for mais obscurecido pela matéria e por sua perfeição tiver se aproximado dela, então o verá e o compreenderá. Nota 1000. Perfeito. Nós aqui, com esse cérebro, com esses olhos, com esses sentidos físicos, não conseguimos compreender o que é o infinito, o que seria Deus. Mas, então eu vou aloprar um pouquinho, né? Posso aprofundar um pouquinho? Com esses sentidos, existem outros seres de outras esferas, até não terrenas, que já muito mais transcendentais do que nós, que têm até sentidos físicos para vislumbrar o que é o infinito, o que seria o que nós chamamos de Deus. Mas para vislumbrar o que seria o que nós chamamos de Deus. Mas nós temos esse sentido físico? Ainda não. No ser humano, os sentidos só percebem a separação. Olha ao seu redor. Você vê o mundo da separação. Esse copo é separado de mim. Você não vê, você escuta a separação. Tudo que você vê, toca, tudo tem um início e tem um fim. Você não tem sentidos físicos para isso. Outros seres têm. Mas nós, humanos, temos sim um sentido físico para isso. Só que está muito encolhidinho aqui dentro. Muito pequititinho. Menor do que uma azeitona. Do tamanho de uma azeitona. Que se chama pineal. Os Vedas não falam a palavra pineal. Mas eles apontam assim, ó. Tá. 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 Ó. Pá. 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 Existe uma bolinha aqui, que em outros seres mais transcendentais, essa bolota é externa, como se fossem os olhos mesmo, que figuradamente, os Vedas colocam aquele terceiro olho aqui, que é um chakra, que se chama
Anya Chakra. Anya Chakra, que é um terceiro olho que geralmente está envezado, assim, em pezinho. Seria uma representação simbólica de um órgão transcendental externo. Esses seres mais transcendentais, eles conseguem perceber o que seria Deus, o que seria a consciência do infinito. Mas nós ainda temos essa consciência, esse órgão, muito pouco desenvolvido. Então, o que os Vedas fazem? Eles estimulam o nosso pensamento baseado no infinito. E a gente fica tentando elaborar esse pensamento. O que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma musculação com a pineal. E com isso, ela vai sendo estimulada. E a gente começa, aos poucos, nós humanos, começamos aos poucos a desenvolver a pineal. E a nossa visão espiritual, transcendental, baseada na consciência do infinito, baseado no não nascido, vai começar a desenvolver. E a gente vai começar a perceber o mundo de uma outra forma, até o ponto que a gente vai falar, eu e o Pai somos um. Então, o que os Vedas fazem? Eles estimulam o raciocínio do infinito para estimular a pineal. E a gente aumenta a consciência do infinito. E olha só que interessante, a pineal é responsável pela criação de alguns hormônios, inclusive um da felicidade, que é a famosa serotonina. Então, quanto mais interessante, quanto mais estimulada for a pineal, mais serotonina a pineal vai liberar para o nosso corpo. Mais felizes ficaremos. A consciência transcendental, a consciência de Deus, nos gera fisicamente felicidade, que é o oposto da ansiedade, o oposto do ódio. É o que os Vedas chamam, no estado absoluto, de Ananda. Ananda, que é a felicidade absoluta. É um estado de graça. Meu Deus, meu Deus. Então, uma pessoa com a consciência do infinito estimulada, ela vive num estado de graça. E mesmo sendo crucificado, né, na cruz, mesmo sendo crucificado, o corpo dói, mas o espírito está no estado de graça e assim permanece nesse estado. Esse ainda não é o ser humano. Nós estamos fazendo musculação, mas é preciso estimular a consciência do infinito. Marcelo, desculpa, pode terminar. Oi, querido, tudo bom? Deixa eu aproveitar e te perguntar uma coisa. Esse estado que você... Eu sou uma grande curiosa, eu gosto muito do Bhagavad Gita. Deixa eu aproveitar e te perguntar. Então, esse estado que você está falando, em que a gente se percebe como uno com o infinito, não vou nem usar a palavra, porque nós estamos falando de infinito, dessa coisa que é difícil até realmente para a gente entender. Esse momento seria que algumas religiões, algumas coisas falam que é a iluminação, os japoneses chamam de Satori, alguns chamam de Anshin, esqueci agora a palavra. Seria esse estado em que você toma uma consciência de que você faz parte de uma coisa muito maior do que você nem entende exatamente o que é. Seria isso? Queria entender exatamente. Beleza. Perfeito, exatamente isso. Só que, olha só, Beth, não é uma coisa muito maior do que você. É você. É uma coisa maior do que a Beth. Isso, é isso que eu quis dizer. É como se você conseguisse... Eu queria te explicar isso. É como se você se percebesse dentro desse infinito que você... Que é o que não tem começo nem fim, que é o não criado. Foi assim que eu entendi. E quando você tem essa percepção, aí sim você estaria encontrando essa questão da iluminação. Porque a iluminação, assim como palavra, né, ela tem conceitos diferentes. Algumas religiões eles pensam de uma maneira, outras de outra, mas, na verdade, acho que essa você se sentir integrado nesse todo, se é que eu posso chamar assim, é que eu acho que traz a você a consciência de que você é parte desse todo, né? Eu não quero usar Deus na criação divina, porque a gente não está falando disso. Mas seria isso, né? Certeza. Com certeza, Beth. Você só não pode diferenciar o infinito de você.
Perfeito. Então, eu quero que você pare de se olhar como Beth e pare de se identificar como Beth e comece a se identificar como infinito, como Cristo, Entendi. que é você. A Beth, quando eu acabar de fazer isso, já vai estar morta. Caveirinha. Mas Entendi. você não. A Beth, sim. Enquanto essência, Você né? É a é essência. infinito. Entendi. Consciência, Atman, eu. Olha as suas cartinhas aqui. Ai, qual Suas foi a cartinha que você cartinhas? tirou? Tirei a torre com o 3 de copas. A torre é o seguinte, você não se... Eu sempre vou relacionar ao nosso estudo aqui, tá? Não a vida pessoal de cada um. Sempre o nosso estudo. Você tem que, assim como o Jeff de Tocantins, você tem que deixar desmoronar, olha a torre, desmoronar conceitos pré-existentes. Não vai ser muito fácil, mas tem que deixar desmoronar. Uma boa sugestão foi essa que eu dei. Pare de se identificar como Beth. Porque sabe por quem você sofre? Pela Beth. Por quem você se alegra? Pela Beth. Se eu ofender a Beth, você sofre. Você se sente ofendida. Por quem? Por quê? Porque você está se identificando com a Beth. Pare de se identificar. Quando deram um tapa na cara de Jesus, ele ofereceu outra face, porque ele era bobalhão, otário? Não, porque ele não se sente ofendido. Ele não se identifica com Jesus. Ele não se ofende. Ele não se ofende. Porque ele não se identifica. Então, quem fica muito ofendidinho, fica muito putinho por se sentir ofendido, e a garotada hoje fica muito putinha, todo mundo sensível, cheio de mimimi por qualquer coisa. Tem uma agressividade enorme no ar. Atrás de uma onda dita politicamente correta, o correto, né, a onda, ela existe uma coisa muito grande de raiva, porque as pessoas ainda se identificam com o eu separado. Se as pessoas se identificarem com o eu eterno, com a consciência, não há ofensa. Não há ofensa. Você pode até me matar, mas eu não morro. O Marcelo morre, mas eu não me identifico com o Marcelo. E quando falaram assim para Jesus, você pode morrer. Ele falou, como assim morrer? Eu não morro. Não tem uma frase que ele faz que ele falou assim, eu não morro. Eu posso nascer e renascer em outros corpos quantas vezes eu quiser. Eu não morro nunca. Então, você pode até me matar. Não tem problema, eu não morro. Então, qual é o aprisionamento que esse ser transcendental, nós, transcendentais, libertos, temos? Nenhum aprisionamento. Estamos libertos. Então, esse grau de liberdade em sânscrito é moksha. Moksha. A gente atinge o grau de moksha, de libertação. A não identificação com eu, Elizabeth. Então, Elizabeth, para de usar pronomes pessoais. Não diga a minha mala. Fale assim, a mala. Não fale a minha roupa. Fale a roupa. Yogananda, quando ele estava lá em Nova York, a mala dele caiu do carro. Essa cena é famosa. Aí ele falou assim, a mala. Foi por isso que eu falei da mala assim. Ele falou, a mala. Todos nós falaríamos, minha mala. Ele falou, a mala. Aí que a gente vê o quanto cada um se identifica com eu separado. Isso não é fantástico, gente? Sebastião! Tem que botar o microfone. Tá com o Ih, microfone tem que botar o microfone. Ninguém está te ouvindo, Sebastião. fechado. Você está fechado. Ninguém te ouviu uma palavra. Pode falar tudo de novo. Enquanto ele não entra, Marcelo, deixa eu te apresentar aqui, ó. Ramatiz, Ei. espírito oriental, que é mentor de uma casa espírita, que segue Kardec, Jesus, num livro chamado Evangelho à Luz do Cosmos. E aqui tem um versinho. Ramatiz.
Eu não sou o meu corpo físico. Eu não sou os desejos que o afetam. Eu sou a mente. Eu sou a divina chama dentro do meu coração. Eterna, antiga, sem começo e sem fim. Mais radiante do que o sol. Mais pura do que a neve. Mais sutil do que o éter. É o espírito, o eu, o ser dentro do meu coração. Perfeito. Eu sou esse ser eu sou. Perfeito, perfeito. Só não está perfeito aquela parte que ele diz que eu sou a mente. O resto, nota 1000. Porque Aí, nós não somos a mente, entendeu? posso ler mais um pedacinho? Depois eu te dou esse livro de presente. Oh, maravilha, mas eu adorei. Adorei, perfeito. Ramati pergunta, porventura haverá o tempo em que o homem... Fica um pouquinho, Paulo. Acho que o seu microfone está dando eco, Paulo. Paulo, vai lá. Vamos lá. Ramatiz, jamais a criatura humana conseguirá definir ou identificar racionalmente a realidade absoluta do Criador, embora ela também seja uma partícula divina. Caso o homem lograsse tal solução, então ele também seria outro Deus para ser descoberto, descrito e identificado. Assim como as folhas não podem sentir ou representar o arvoredo e as gotas de água não conseguem descrever a natureza imensurável do oceano, a parte também não pode definir o todo, nem o criado o seu criador. As células do homem jamais poderão explicar os pensamentos, sentimentos e a verdadeira configuração do ser humano. Só outro Deus, ou semelhante ao que pretendemos demonstrar, é que poderia prová-lo. Maravilha, maravilha. Eu acho que eu nem posso comentar porque acabou o nosso tempo, né? Dá vontade de ficar aqui para o resto da noite, assim, mas acho que a gente tem que respeitar o nosso tempo, né? Então fica até às 7. Vem estudar o Livro dos Espíritos com a gente. Antes de fechar o nosso estudo, que eu prometi fazer isso, né? Já estamos 3 minutos atrasados. Todos agora pensando no Paulo, que é um grande amigo, um grande guerreiro, que fundou esse grupo. Paulo está passando por uma batalha aí, né? Com a saúde, com os planos médicos. Uma cartinha para o Paulo. Todos com pensamento no Paulo. Grande Paulo. Não estou vendo. Agora uma aqui. Vou tirar uma cartinha pequena. Tirei. Olha que maravilha. Saiu o Papa com o Cavaleiro de Ouros. Olha, Paulo, como o nosso tempo acabou, eu vou resumir. Manda ver que vai dar tudo certo. Energia para cima. Tudo certo. Tudo maravilha. Adorei essas cartas. Vai com fé, Papa. O Papa, né? O Papa. Vai com fé que está tudo certo. Vamos cantar um mantra rápido a título de oração de encerramento? Vamos cantar um mantra? Que mantra é? Hoje eu nem já está em cima da hora, hein? É só repetir, Om Namah Shivaya. Então, vamos Om Namah Shivaya. Como hoje as cartas saíram muito para... Não, Om Namah Shivaya. Paulo falou Om Namah Shivaya. Então, vai ser Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya significa o fim, né? Destruir o antigo. Então, a gente tem que abrir nossa cabeça para o novo, para novos conceitos. Destrói conceitos antigos e se abre para conceitos novos. Om Namah Shivaya. Vai para o caminho.
Namah Shivaya. Namah Shivaya. Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. 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 Om Namah Shivaya. Mais uma vez só aí. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Namah Shivaya. Namah Shivaya. Namah Shivaya. Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. 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 Termina com O.